Saudações vidreiras, é o seguinte, neste vídeo eu quero tocar em um assunto que é sempre muito polêmico. Toda vez que vai se falar desse assunto, causa um certo desconforto, mas eu acredito que a gente não vai conseguir resolver os problemas deixando eles para lá. Se a gente não tocar nesses assuntos, a gente não vai conseguir resolver nada. Então é uma inocência da nossa parte achar que não falando do assunto, esse assunto se resolve. Então, um questionamento que apareceu muito na última live, e lembrando que quarta-feira agora teremos uma nova live para explicar como serão os processos do Mais e do Brasil, né? Como acontecerá essa participação. Então, uma das perguntas que mais surgiram na live de quarta-feira foi: Gabriel, como a gente lida com os fornecedores que fornecem para os nossos clientes? Então, de uma certa forma, como a gente lida com o temperador que fornece para o consumidor final, como a gente lida com o revendedor que fornece para o consumidor final? Para a gente poder conseguir resolver um problema, a gente tem que entender os porquês. Por que ele acontece? Senão você vai ficar apagando incêndio, e você sempre vai estar apagando incêndio porque você nunca elimina a causa do incêndio. Então, a primeira ação a se fazer é entender as perguntas. E aí nós fizemos 4 perguntas. Por que os beneficiadores vendem para o consumidor final? Por que beneficiadores e revendedores vendem para o consumidor final? Lembrando que não são todos que fazem isso, mas por que os que fazem? Por que os consumidores finais procuram esses fabricantes, esses beneficiadores ou esses revendedores? Quais são os tipos de serviço que a indústria e os beneficiadores e os revendedores conseguem fornecer para o consumidor final? E quais são os tipos de obras ou produtos ou envidraçamentos que eles entregam? Então, para cada pergunta, nós encontramos 4 respostas principais. Na primeira pergunta, por que os revendedores vendem para o consumidor final? Nós encontramos a primeira resposta, que é a ganância. Essa resposta não foi encontrada por nós, essa resposta é a que mais é falada nos grupos ou a que mais a gente ouve da boca dos vidraceiros. Ah, é por ganância, porque o cara quer abraçar o mundo, porque o cara não respeita, então é o ganância, é o ganancioso. O segundo que nós encontramos é sobrevivência. O terceiro é o seguinte: para não perder a venda, principalmente em casos de obras médias e grandes. E a última pergunta dessa coluna é: por que não tem quem indicar para fazer envidraçamentos fora do comum? Depois, na segunda coluna, por que os clientes finais procuram esses revendedores ou fabricantes, beneficiadores, etc e tal? Então, o primeiro foi o preço. O fator preço é determinante para que as pessoas queiram comprar um produto direto da fábrica ou comprar um produto com desconto, etc e tal. Segundo, segurança. Terceiro, profissionalismo. Quarto, referência no assunto. Terceira coluna: quais os serviços essas empresas prestam para o consumidor final? Então a gente colocou aqui. Bom, eles pegam o seu próprio pessoal de chão de fábrica para medir, projetar, especificar materiais e montar. Eles abrem suas próprias vidraçarias. Eles repassam o serviço para vidraceiros, clientes e de confiança. Ou eles deixam a instalação a critério do cliente. E depois, na última coluna, qual é o tipo de envidraçamento, de obra, de produto que eles fornecem para o consumidor? Então nós encontramos obras complexas, obras grandes, obras que é tipo só produzir e entregar, e obras que requerem pouca expertise, ou seja, obras que não são muito complexas. Então no ganancioso a gente identificou, esse cara é o ganancioso. É aqueles lá, 15% que eu falei lá no primeiro vídeo, que esses aí são fogo. Vamos lá. Então, por que os clientes procuram o ganancioso? Neste caso, preço, porque eu quero comprar o produto mais barato, quero comprar o produto direto da fábrica, quero comprar o produto sem intermediários, sem atravessadores, então eu vou direto na fonte. Segundo que nós encontramos é a segurança. Como essas empresas geralmente ficam em avenidas ou ficam em locais muito visíveis, elas são grandes, elas oferecem
uma visão interessante em termos de negócio, em termos de estrutura. Você chega lá, tem 3, 4 atendentes, você tem o tamanho, você tem... E aí o cliente pensa, nossa, não, se eu comprar essa empresa, é certeza eles me entregarem, porque eles não vão fechar amanhã, eles têm ponto fixo, eles não vão fechar amanhã e ir embora porque eles me deram um calote na minha obra. Então, é a segurança. Profissionalismo a gente deixou fora dessa questão. Referência no assunto é no sentido de... Por exemplo, você está entrevistando uma pessoa normal. Você vai falar assim, fala um chocolate, aí a pessoa vai falar. Uma marca de fralda, a pessoa vai falar. Uma empresa de vidros. Eu entendi isso quando eu falava para os meus colegas que eu trabalhava numa empresa de vidros. Ah, eu trabalho numa empresa de vidros. Eles sempre me falavam, então você trabalha na empresa fulano de tal, né? E eu falava, não, cara, era essa empresa não. Mas por que eles citavam essa empresa fulano de tal? Porque era a primeira que vinha na mente deles, porque ficava numa rodovia, onde praticamente a cidade passa, né, onde todo mundo sabe onde é. Então, tinha um outdoor gigantesco na rodovia Presidente Dutra. Então as pessoas falavam, ah, entendi, então você trabalha na frente de tal. Não, não é não, cara, eu trabalho em outro lugar. Mas as pessoas sempre achavam que eu trabalhava naquela empresa, porque afinal de contas era a primeira empresa que vinha na cabeça deles. Então pensa se esses meus colegas fossem consumir vidros. Quando eles pensam em vidros, eles vão lembrar, qual é a referência que eu tenho de vidro aqui em São José dos Campos ou aqui em Jacareí? Eles vão ter as empresas que eles conhecem, que geralmente são as maiores, são as mais volumosas, são as que têm mais propagandas, etc e tal. Então, referência nesse sentido. Depois, como entregam o serviço para o consumidor? Então, como que o ganancioso, geralmente, ele entrega para o consumidor? Ele vai abrir uma vidraçaria própria, e isso aqui é uma característica muito interessante, o cara abre uma vidraçaria para ele, e aí não coloca o nome em nada, mas a vidraçaria é dele, ou ele deixa a instalação a critério do cliente. Esses foram os pontos mais fortes que nós identificamos no ganancioso. E quais os tipos de obra que ele entrega? Ele produz e entrega, ou ele entrega obras que requerem pouca expertise. Então, dificilmente esse cara ele pega uma obra complexa. O segundo perfil que a gente identificou é o sobrevivente. Então, é o cara que muitas vezes ele está passando por um momento de dificuldade, ou ele estruturou a empresa dele de uma forma que eu já vou falar para você, que é o seguinte. O cara que é o sobrevivente, que está tentando sobreviver no mercado, está tentando manter a empresa dele aberta, pagar as contas, pagar os boletos, o cliente vem para ele pelo fator preço, pelo fator segurança e pelo fator referência no assunto. Então ele é muito parecido em questão de atração dos potenciais clientes, ele tem ali os mesmos modelos de atração. Agora, aqui já muda um pouquinho. Como eles entregam o serviço? Então, pensa que esse cara está, por exemplo, esse cara está desesperado, ele está sem serviço. Ele olha para a produção dele e vê lá que tem o seu Joaquim, que é cortador de vidros, mas o seu Joaquim também é vidraceiro. Ele vê lá o Marcos, que é projetista, mas o Marcos está parado. Então ele fala, galera, é o seguinte, vamos atrás de obra. Então ele pode pegar a sua própria equipe de chão de fábrica para poder medir, projetar, especificar materiais e montar. O outro serviço que ele entrega, ele repassa para vidraceiros clientes de confiança. Então ele pega os serviços para ele garantir já o pagamento que seria para ele dos materiais e repassa a mão de obra para um parceiro vidraceiro de confiança. Porque ele não faz isso, ele não vai pegar o chão de fábrica dele para fazer. Ou então ele deixa a instalação a critério do cliente. Ele fala, ó, cara, eu te entrego o material, depois você contrata qualquer um aí para instalar. E os tipos de obras ou de produtos que ele entrega é bem parecido com o do ganancioso. Ele só produz e entrega ou ele faz obras de baixa complexidade. Esse terceiro perfil é o perfil da venda que acontece pelo beneficiador ou pelo revendedor, pelo fato da obra ser grande. Então, relatado por um beneficiador. Falei, Gabriel, ó, chegou uma construção na cidade e ia usar muito vidro. E eu não entrei porque eu falei, eu não vou entrar para não caçar confusão. E aí ele não entrou e a empresa foi e comprou de fora. Ou seja, ele não entrou com o pensamento que algum dos clientes dele pegaria a obra e ele lucraria com a obra. Só que nenhum cliente dele foi capaz de fechar a obra e aí ele não vendeu para ninguém. E aí ele teve que ver um cara que era de longe trabalhar dentro da cidade dele, trazendo vidro de fora. Então, o que muitos beneficiadores utilizam? Eles estabelecem critérios. Por exemplo,
Obra de 10 mil metros, obra de 5 mil metros, a gente entra. Porque senão os vidraceiros, eles não terão a capacidade de pegar aquela obra. Às vezes a gente não teria como, mesmo que a gente quisesse, a nossa estrutura de empresa não teria como dar conta de pegar uma obra grande. Então o temperador muitas vezes vai lá, para não acontecer isso que aconteceu com o meu amigo, ele pega a obra, ele negocia a obra e depois ele repassa. Então provavelmente ele não vai fazer essa obra, ele vai garantir a venda dos vidros e vai repassar para algum parceiro ou para alguns parceiros clientes dele. Então, para esse perfil de beneficiador, de revendedor, os clientes vêm para ele por questão do preço também, é uma obra grande. Lembre-se que o brasileiro tem a cultura de quanto mais compra, mais barato fica, né? Mais volume, segurança, e aí entra o profissionalismo. Muitas vezes a construtora que está fazendo aquela obra gigante nem é da cidade. E aí o cara vai visitar a empresa, acontece muito. A construtora ir lá e visitar a empresa, ver a estrutura para poder fechar, ver se o cara tem capacidade de entregar no prazo. Então aí sim o profissionalismo fala mais alto. Então é estrutura e profissionalismo. Aí na terceira coluna nós vamos encontrar, ele repassa para vidraceiros clientes e de confiança, ou ele deixa a instalação a critério do cliente. E qual é o tipo de envidraçamento ou de serviço que esses caras fornecem? Obras grandes, só produzem e entregam. E o quarto perfil é um perfil muito interessante, que eu conheço, inclusive eu tenho certeza que deve ter aí uns 4 assistindo. É o perfil do cara que tem uma revenda, e aí ele é procurado, devido à loja dele ser bonita, devido como ele coloca as publicidades dele na internet ou na própria cidade, fisicamente, ele é referenciado por um especialista, por muitos arquitetos, consumidores. Então o arquiteto vai lá e vai até ele e fala assim: Gabriel, é o seguinte, cara, como eu sei que você revende para todo mundo, você é o cara que está ligado no assunto aí, eu tenho essa obra aqui. Quem que você me indica para fazer essa obra? Aí o cara olha assim e pensa, caramba, não tem ninguém para indicar, não, lascou. Então existe esse fornecedor que muitas vezes gosta de trabalhar com produtos diferenciados, só que o vidraceiro não se interessa pelos produtos diferenciados que ele fornece. E o vidraceiro ele acaba comprando sempre arroz com feijão. Então quando aparece um produto que ele até vende, mas que ele não tem ninguém para indicar, ele acaba pensando assim: então eu mesmo vou fazer essa obra. Por que os clientes se dirigem a ele? Por segurança, por profissionalismo e por referência no assunto. Como eles entregam o serviço? E aí que está o diferencial. Geralmente, eles mesmos medem, projetam, especificam materiais e montam, ou eles abrem suas próprias vidraçarias ou alguma coisa parecida com isso, uma estrutura de vidraçaria. E quais são os tipos de obras que eles fornecem? Eles oferecem obras complexas ou obras grandes. A gente não teve a intenção de chegar numa conclusão óbvia, a gente foi colocando ali e tal. Mas olha que interessante, na coluna número 2, por que esses consumidores vão até esses revendedores, esses beneficiadores, etc e tal? Os porquês que mais aparecem são 2. Primeiro é o fator preço e o segundo é o fator segurança. Então de repente eles podem estar indo também procurar essas empresas maiores por questão de pensar que, essa empresa aí vai me entregar. Na terceira coluna, os tipos de serviços que essas empresas fornecem, as respostas que mais aparecem, essas empresas escolhem alguns vidraceiros parceiros e repassam o serviço, ou elas só entregam ao consumidor e o consumidor que se vire com a instalação. Então, uma coisa que eu quero te alertar é o seguinte: muitas vezes você vai se deparar com o caminhão da sua beneficiadora entregando o vidro numa obra. E aí você vai falar: olha que filha da mãe, essa empresa está atravessando, está furando o nosso olho. Mas, de duas coisas. Muitas vezes ela acertou com o próprio vidraceiro de fazer isso, e aí o vidraceiro falou: cara, você entrega para mim na minha obra, por gentileza? Não tem por que entregar na minha vidraçaria e depois da minha vidraçaria eu tenho que levar na obra. Entrega para mim na obra. Isso é muito comum acontecer. Então, muitas vezes, a gente pode estar acusando a beneficiadora de estar fazendo uma obra, sendo que, na verdade, ela só está lá para entregar o vidro para um cliente, que no caso também é vidraceiro. Mas, mesmo que ela pegou essa obra diretamente, vamos supor, mesmo que ela pegou essa obra diretamente, dificilmente as beneficiadoras têm estrutura própria para montar esses vidros. Então, o que elas fazem? É muito provável que elas repassaram para algum vidraceiro. Então, por mais que ela não repassou para você, existe algum vidraceiro sendo beneficiado por isso.
Então eu conheço vidraceiros que já fazem esse tipo de serviço e já é de muito tempo. E muitas vezes vidraçarias grandes, que têm estrutura forte, que têm muitos funcionários, prestam esse tipo de serviço para as próprias beneficiadoras. E aí na quarta coluna, que é a coluna que eu acho que é a mais interessante, que é, tá, qual é o tipo de produto que esses caras fornecem? É o tipo de produto que é aquele que eles beneficiam e entregam. Ou eles entregam isso na mão de um vidraceiro parceiro para que o vidraceiro faça a execução, ou eles entregam isso na mão do cliente e falam, cliente, se vira aí. Então olha que interessante, o que a gente identifica aqui? Que o modus operandi das beneficiadoras e das indústrias não muda. O que muda muito é o tipo de cliente. Muitas vezes ela pode deixar de vender para você, que é um vidraceiro, para vender para o consumidor final. Mas não espere que a indústria faça muito além disso. Ela não está estruturada para fazer diferente disso. Então, qual é o tipo de produto que a indústria sempre vai oferecer? Aquele produto que ela tem que beneficiar e entregar. Se ela tiver que pôr a mão na massa, se for alguma coisa muito complexa, dificilmente ela vai fazer. Então, ela dá preferência em beneficiar e entregar. Agora, uma outra pergunta que é muito interessante se fazer é: qual é o tipo de cliente que compra das beneficiadoras, que compra direto? Será que esse é o tipo de potencial cliente realmente que é um bom potencial cliente para você? Então vamos lá. Aqui dentro desses potenciais clientes, eu identifiquei 3 clientes. É o cliente que ele acha ou ele sabe fazer o serviço. Então ele fala, não tem por que eu contratar alguém para fazer o serviço, sendo que eu vou fazer o serviço. E uma coisa característica desse cliente é que ele tem ferramentas e tem tempo. Se ele tiver só tempo, ele não vai ter ferramentas. Se ele tiver só ferramenta e não tiver tempo, ele também não vai fazer. Então, esse cliente talvez não seja um cliente ideal para a gente, porque ele já tem as ferramentas, já tem tempo e já tem a disposição de fazer. E aí o segundo cliente dentro desse contexto é o cliente que entende que o vidraceiro é um fornecedor de expertise, é um fornecedor de serviço, assim como um pintor, assim como um arquiteto ou assim como um médico que vai lá, vende a informação, vende a expertise, vende o estudo, vende o profissionalismo e fala, agora você vai lá e compra. Ou então, ó, compra tal coisa e me traga, ou compra tal coisa e tome, ou compra tal coisa e me entregue. E o terceiro cliente que a gente encontrou dentro dessa realidade é o cliente que usa o vidro para as suas atividades profissionais, tipo moveleiro. Moveleiro hoje em dia dificilmente vai comprar de um vidraceiro. Antigamente comprava mais, hoje não compra tanto assim. Um serralheiro, ou até mesmo uma construtora. Então esses clientes, eles utilizam o vidro para as suas atividades profissionais, então eles têm a estrutura para poder manusear o vidro. É claro que o fato dos nossos fornecedores muitas vezes venderem para o consumidor final é algo que existe e é algo que nos incomoda, mas é uma realidade e por N motivos. Então muitas vezes, seja porque a gente não tem a expertise, seja porque a gente não tem o volume de tamanho, ou porque a gente não tem a estrutura comercial, a ponto de conseguir pegar um apartamento e bancar a obra, esperar o apartamento vender ou segurar o apartamento até você conseguir vender aquele apartamento. E aí aqui eu utilizo a pergunta do nosso amigo Adenilson, que fala assim, Gabriel, como enfrentar as têmperas que vende para o consumidor final? Eu digo que talvez a estratégia mais eficaz não seja enfrentar, e sim entender, como a gente acabou de perceber aqui, que existe um padrão de clientes que são atendidos e de serviços que são entregues, de serviços e produtos que são oferecidos, e tentar falar assim, como que eu posso ter essa realidade e lucrar em cima dessa realidade? Então, por exemplo, de repente, você pode ser o vidraceiro que está no topo da lista do seu fornecedor como um cara que ele vai indicar quando a obra for complexa. Já parou para pensar nisso? Alguém vai ter que fazer aquela obra que ele vai, entre aspas, vender. E de repente você pode ser o primeiro da lista. Quando a obra for complexa, solta na mão do Gabriel que ele vai fazer. Então talvez você tenha o perfil para ser o primeiro da lista, porque você faz trabalhos complexos. Talvez você também tenha o perfil de medir, especificar e instalar as obras dos clientes que preferem comprar o produto direto da fábrica. Esse também é um assunto muito polêmico, mas faz as contas. Pode ser que o seu perfil seja o perfil de consertador de
né? Então assim, essa empresa que não tem know-how de fazer obra, se mete a fazer obra, vai contratar qualquer aí, vamos dizer assim, o cara só tá, vamos supor que é o ganancioso, ele vai contratar qualquer um, coloca para fazer lá e depois é batata, vai contratar o terceirizado, etc e tal, não vai ter um acompanhamento, ou seja, ele vai entregar um serviço mais ou menos. De repente você pode ser o cara que vai ficar ali só esperando ele terminar a obra e depois você chegar lá e entregar um cartão, falar, qualquer probleminha, qualquer vazamentozinho, qualquer estralo, qualquer porta que não está correndo bem, me chama. Pronto, de repente você pode ir na aba e aproveitar essa demanda que a gente chama de técnica da rêmora. Se você não ouviu falar ainda, procure ver o que é a rêmora. É um peixinho que fica grudado no tubarão. Vê como ela sobrevive. Agora, por último, e é o que eu acho que é o melhor, é você entender quem são os clientes, quais serviços e produtos as beneficiadoras entregam para esses clientes e fazer totalmente ao contrário, focar em outro tipo de cliente, outro tipo de produto e outro tipo de serviço. Com certeza não é todo mundo que quer ter o trabalho de ficar negociando na fábrica, não é todo mundo que tem tempo para instalar, não é todo mundo que tem estrutura para instalar, não é todo mundo que quer se preocupar com isso, porque você pode perceber que a única vez que o fator preço não aparece na nossa tabela é quando o trabalho é um trabalho onde exige uma expertise. É um trabalho não comum, é um trabalho não convencional, que é justamente o que as indústrias e os beneficiadores entregam. Existe um perfil, preste atenção no perfil. Olha para os beneficiadores que estão revendendo vidro na sua cidade para consumidor final e olha o que eles estão fazendo. Você vai ver que tem um padrão. Geralmente, qual que é o padrão? Vender e entregar e o cliente que se vire, ou obras com baixa complexidade. Então, se esse é o perfil do seu concorrente, o que você tem que fazer? Obras com alta complexidade. Gabriel, mas o que são obras de alta complexidade? Eu vou te dizer que em muitas regiões, um box, por exemplo, que não é comum, já é um box complexo, porque ninguém faz. Muitas vezes uma porta que desliza 4, 5 folhas de uma vez já é uma instalação complexa porque ninguém faz. Mas muitas vezes uma cobertura também é complexa. Então não pense que é algo do outro mundo. É só você olhar o que é comum dos seus concorrentes e falar, isso aqui não é comum, então isso aí vai ser complexo, porque quase ninguém faz. Legal? Quarta-feira, nossa live, onde a gente vai explicar o passo a passo para você participar do Mais do Brasil, o que você tem que fazer, como você vai fazer, como a gente vai te entregar, todas aquelas perguntas que tiver na live, a gente compilou tudo e vai responder na live de quarta-feira, beleza? Tamo junto? Então tamo junto, é nóis e forte abraço, valeu!